Boa noite, senhores, começando aqui mais um vídeo, certo pessoal? Hoje iremos falar sobre Sodoma e Gomorra, porque Deus foi tão severo com Sodoma e Gomorra, né? Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra, porque Deus decidiu fazer o que ele fez com Sodoma e Gomorra, certinho? Lembrando, Sodoma e Gomorra são duas cidades diferentes, tá? Uma dúvida que eu sempre tive, né? Porque quando falavam Sodoma e Gomorra, eu achava que era uma cidade só, mas são duas diferentes. Certinho? Aqui eu trouxe algumas imagens, né, representativas. Não tem, obviamente, imagens sobre Sodoma e Gomorra, porque, bom, aconteceu há muitos anos isso aqui, né? Eu acho que eu posso falar assim. Bom, então vamos começar, né? Primeiramente, queria falar que, pessoal, nesse vídeo aqui vou citar Abraão, tá? Algumas vezes, só que em alguns textos, né, Abraão, alguns capítulos, na verdade, que Abraão é apresentado, ele é apresentado como Abrão, certo? E depois que ele vira Abraão, porque Deus troca seu nome. Só que eu vou chamar nesse vídeo inteiro de Abraão, tá? Mesmo que em alguns acontecimentos aqui, ele ainda era o Abrão, certinho? Então vamos lá, pessoal. Separei aqui um textinho, né? Tudo começa no capítulo 13 de Gênesis, onde Ló e Abraão se separam seus caminhos, né? Porque eles estavam juntos, eles estavam seguindo essa vida juntos e acabaram tendo muito conflitos, pessoal. Aí Abraão decidiu se separar de Ló, tá? Porque eles tinham muitos bens, estava dando muitos conflitos, muitas brigas. Cada um foi para um canto. Ló foi para Sodoma e Abraão foi para o extremo oposto de Sodoma, né? Foi para o outro lado. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita. E assim vai, né? E Ló foi para o lado de Sodoma, né? Abraão foi para o outro lado. Então, depois de um tempinho, pessoal, com eles já morando em suas casas, lá em cada cidade, Sodoma é invadida por reis de cidades vizinhas, tá? E muitos habitantes são capturados. Como eu já havia explicado na minha série de shorts, estou fazendo uma sériezinha de shorts resumindo cada livro da Bíblia, tá? Já resumi o livro de Gênesis inteiro, tá? Eu estou fazendo no modelo de 2 capítulos, onde cada episódio, pessoal, eu dou uma resumidinha de 2 capítulos. Por exemplo, aqui no capítulo 45, 46 e assim vai, né? Já resumi Gênesis inteiro fazendo isso e agora eu estou no Êxodo, tá? Que é o segundo livro da Bíblia aí, né? São mexãozinho para vocês ir lá, né? Então vamos lá. Reis de cidades vizinhas invadem Sodoma e Gomorra e capturam. Na verdade, eu acho que invadem só Sodoma, enfim. Capturam os civis lá da cidade e com isso Ló é capturado. Então, pessoal, Abraão ele forma um exército, tá? Com o pessoal que estava ali, que ele conhecia, que era bem treinados, de 300 e poucas pessoas, para invadir essa cidade e recuperar Ló e seus habitantes. Com isso, pessoal, o rei de Sodoma tenta dar um mimo assim para Abraão, né, por ele ter feito essa bondade, ter ajudado muito, né, com ele ter resgatado esses civis, mas Abraão não aceita por causa que ele não quer ter nenhum laço nenhum vínculo, né, com a cidade de Sodoma e Gomorra. Um pouco para frente, pessoal, Deus fala com Abraão e diz que irá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão fez um acordo com Deus, que esse acordo que se houvesse pelo menos 10 pessoas justas, pessoal, Deus não iria destruir a cidade. Mas nem isso havia naquela cidade, né? Não tinham nem mesmo 10 pessoas justas. Todos já tinham se rendido aos pecados e a todo quanto é tipo de atrocidade que a gente conhece hoje e sempre conheceu, certo? Pessoal, depois disso, tá? Anjos foram para a cidade de Sodoma, onde Ló estava morando, né? Porque depois que Abraão resgatou todos os habitantes de Sodoma que ele conseguiu ali, Ló voltou a morar normalmente em Sodoma com sua família, certo?
Só que daí 2 anjos, pessoal, desceram do céu, né, e foram até a casa de Ló para o visitá-lo, né, e para chamar para sair da cidade, pessoal, porque ó, Deus já havia falado de seus planos, tá? E iria destruir aquela cidade. Mas enfim, esses anjos, pessoal, eles vieram disfarçados de homens, tá? E o que aconteceu? Esses homens foram até a casa de Ló e entraram lá. Só que os habitantes da cidade de Sodoma, pessoal, eles viram os anjos entrando lá, eles não sabiam que eram anjos, né? Achavam que eram pessoas normais. Viram essas pessoas entrando lá e foram até a casa de Ló, rodearam toda a casa de Ló, certo? E falaram que queria, pessoal, que aqueles 2 homens saíssem da casa de Ló para eles terem relações sexuais com esses homens, tá? Todos os habitantes ali de Sodoma. Eles queriam basicamente estrupar os anjos, né? Só que não conseguiram. É meio estranho de falar isso, né? Mas vamos lá, né? É o que está escrito. Os habitantes de Sodoma tentaram ter essas relações, só que os anjos não deixaram, tá? Ló tentou evitar ali, convencer aqueles homens, só que ele não conseguiu. Então os anjos, pessoal, cegaram aquelas pessoas que estavam em volta daquelas casas e falaram para Ló e sua família rapar fora dali, que Deus iria destruir aquela casa, aquela cidade, quer dizer. E bom, assim foi feito. Só que, enquanto Ló e sua família estavam saindo, né, Ló, sua mulher e suas filhas, havia um mandamento de Deus que era de não olhar para trás nem ficar parado. Enquanto você estivesse correndo, não ficar parado para ficar olhando para trás da cidade sendo destruída. Só que a esposa de Ló descumpriu essa ordem de Deus e olhou para trás, ficou parada, né? E virou a tão famosa estátua de pedra. De sal. Aqui, ó, mulher de Ló, estátua de sal aqui, certinho? Depois disso, Ló foi vivendo na montanha com suas filhas, né? Já que sua esposa havia morrido. E na montanha, pessoal, quando ele estava lá vivendo, as suas filhas, elas não queriam, não é que elas não queriam, na verdade, elas não encontravam nenhum homem ali na qual elas pudessem casar e ter filhos, certo? Com isso em mente, as duas fizeram um plano e embebedaram seu pai, embriagaram ele, e numa noite elas tiveram relações com seu pai e acabaram engravidando dele, certo? Só que Ló não ficou contente por isso, nem Deus, e ninguém gostou disso, foi muito ruim que elas fizeram, mas elas fizeram isso, né? Enfim, essa é a história que temos de Sodoma e Gomorra. Então, pessoal, voltando aqui, né? Deu uma pausinha rapidinho. Então, essa foi a história de Sodoma e Gomorra que temos, certo? Ela é meio ruim, ela é meio... ruim não, né? Ela é meio desconfortável, sabe? Não é tão legal ficar falando sobre isso, mas estou aqui agora para falar de seus pecados, o que eles pecaram, né? Acho que tá meio óbvio aí, né, o que eles fizeram de pecado, mas em alguns outros livros da Bíblia, como Ezequiel, falam sobre Sodoma e Gomorra, né, e os seus pecados. Então, em Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49, diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura e comida, né? E viviam sempre despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. O que diz aqui? Sodoma era uma cidade muito farta, tinha muito alimento, mas não ajudava os moradores de rua, né? Não ajudava os necessitados que precisavam de comida para sobreviver e eles deixavam basicamente eles morrerem ali, né? Esse é um dos pecados. Isaías capítulo 3, versículo 9. O jeito foi, como olham, testificam contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça a si mesmos. Judas capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra
e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo e o fogo eterno. Elas servem de exemplo. Aqui diz que elas são cidades que têm vários pecados de imoralidade sexual e essas coisas, e aqui está citando de exemplo, né, que elas são um exemplo do que não fazer, né? Mateus capítulo 11, versículo 23 a 24. E você, Cafarnaum? Cafarnaum é a cidade em que Jesus estava ali, né, pregando, achou seus discípulos e fez alguns milagres, certo? E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até Hades. Se os milagres que foram feitos em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O que diz aqui, pessoal? Que até mesmo Sodoma e Gomorra poderia estar viva de pé hoje se tivessem havido os milagres que aconteceram em Cafarnaum, né? O que diz aqui então é que Cafarnaum, mesmo tendo acontecido vários milagres, várias coisas, eles ainda pecaram contra Deus, certo? Não acreditaram em Jesus, alguns judeus lá, os rabinos, os fariseus. E o que diz aqui também é que até a cidade, até a pessoa ou a cidade mais profana, mais herege, ela pode ir ao céu se ela se converter a Deus, né? Se aceitar em seu coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, certinho? Então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 29. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui diz que se Jesus não tivesse existido, nem os profetas, nós já estaríamos como Sodoma e Gomorra, estaremos entregues à imoralidade sexual e aos diversos pecados que ela cometia, certinho? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito, beleza? Valeu!